Convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Saúdo também aqueles irmãos que nos acompanham por meio dessa transmissão, essa noite. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 5. Mesmo assentados, como os irmãos se encontram, mas permaneça com a sua Bíblia aberta. Abacuque, capítulo 2. Versículo 1 ao versículo de número 5. Todos os irmãos encontraram? Amém? Tem alguém procurando? Você possa olhar aí ao seu lado, ao seu redor, se tiver alguém procurando ainda, que você possa auxiliar esse irmão ou essa irmã, para que nós possamos fazer a leitura desse texto nessa noite. Abacuque, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 5, nos diz assim, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que o meu Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não tardará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como um vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Feche seus olhos, curve sua cabeça por um instante. Tenhamos uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos por tua bondade, por tua graça derramada sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de nos reunirmos nessa noite para prestar um culto racional ao Senhor. Nós já te louvamos, nós já oramos, nós já trouxemos os nossos dízimos e ofertas e nós te suplicamos, ó Deus, pelo intermédio do teu Filho Jesus Cristo, fala conosco. Fala ao teu povo, ó Deus, direciona a tua igreja conforme a tua vontade por meio da tua palavra. Que nós possamos ser aqui, ó Deus, apenas como locais propícios para ouvir a tua semente. Para que nós possamos colocar em prática o que nós aprendemos nessa noite. É o que nós te pedimos. E desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos na quarta exposição no livro do profeta Abacuque. Chegamos na metade da série de exposições. Dividi ela em oito partes. E hoje nós nos encontramos no meio, na quarta exposição deste livro, que é tão precioso e que nós temos aprendido tanto com ele. Nós já vimos que o profeta Abacuque, nome esse que significa abraçado por Deus, era também um homem de oração, era um homem de intercessão. Ele é um profeta diferente dos outros profetas. Não porque ele era melhor do que os demais, mas porque o profeta Abacuque, ao invés de ouvir a palavra do Senhor e transmitir essa palavra ao povo, como era costume dos demais profetas, Abacuque está aqui se colocando como sacerdote daquele povo. Abacuque está intercedendo diante de Deus pela causa daquele povo, daquela sociedade, dos próprios judeus. Nós vimos que o profeta Abacuque começa o capítulo 1, no versículo 2, fazendo aquela pergunta que provavelmente você já fez durante a sua trajetória na caminhada cristã. E a pergunta é essa: Senhor, até quando? Até quando, Senhor, eu clamarei por socorro e o Senhor não me responderá?
Até quando, Senhor, eu estarei diante dos meus olhos com tanta violência e o Senhor não me acudirá? E nós vimos na última exposição que o profeta Abacuque encerra o capítulo 1, no versículo 17, dizendo mais uma vez o que ele havia dito no versículo 2. Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai deixar que os babilônicos prosperem com a sua matança e com a sua perseguição contra o povo de Deus? O profeta Abacuque ora, irmãos, e Deus responde a sua oração. Nós oramos e temos a certeza que Deus em breve também responderá às nossas orações. Nós devemos ter esse fato, irmãos e irmãs, em nosso coração, gravado em nossa mente. Nós precisamos todos os dias lembrarmos que, apesar do silêncio de Deus, nós servimos ao Deus que tem ouvidos e ouve a nossa oração. Hoje nós chegamos na segunda resposta que Deus dá à oração do profeta Abacuque. A primeira resposta que Deus trouxe à pergunta e à oração de Abacuque foi dizendo que Deus iria trazer os babilônicos para disciplinar, na verdade, o povo judeu. Deus iria usar os babilônicos, uma nação atroz, uma nação ímpia, para trazer a disciplina diante do seu povo. E aí Abacuque, ele perde a noção um pouco, ele perde o chão, porque não era o que ele queria ouvir. A resposta que Abacuque queria ouvir é que Deus iria trazer avivamento e não disciplina. Mas nós sabemos, irmãos e irmãs, que Deus não nos atende conforme a nossa vontade, não é? Deus não responde muitas das vezes conforme nós planejávamos. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. O profeta Abacuque, mesmo em meio à sua queixa, ele chega no versículo 12 com a certeza em seu coração. E a certeza é essa: não morreremos. O mundo pode passar, os impérios da terra podem passar, irmãos, mas a igreja permanece de pé. E essa foi a exposição que nós vimos na última semana. E hoje nós vamos ver uma resposta confortadora da parte de Deus à queixa do profeta Abacuque. Ao que nós vamos ver, irmãos, começando o capítulo 2, é uma reviravolta em todo o sentimento do profeta Abacuque. Antes ele tinha dúvidas. A partir do capítulo 2 ele vai ter certezas. Porque Deus vai explicar a maneira em que Deus vai agir, a maneira em que Deus vai atuar. Deus vai disciplinar o seu povo, mas Deus também vai destruir o ímpio. Deus também vai trazer a consequência do pecado no coração do ímpio. É ineficável, irmãos, presta atenção. É ineficável nós estarmos aqui nessa noite e não lembrarmos disso. E não lembrarmos que todo pecado ele traz sobre si consequências devastadoras. Nós podemos enganar a pessoa que está ao nosso lado. Nós podemos enganar a liderança da igreja visível, mas a Deus jamais enganaremos. Abacuque tem um conforto por meio da resposta que Deus traz à oração desse homem de Deus. É interessante porque um autor chamado William Cowper, que foi um compositor inglês, que teve várias crises de depressão, ele disse o seguinte: por trás de uma face carrancuda, Deus esconde um sorriso alegre. Por trás de uma face carrancuda, Deus esconde um sorriso alegre. Talvez você esteja aqui nessa noite sem entender o porquê você está enfrentando o que você está enfrentando. Talvez aparentemente Deus esteja fechado para você. Talvez a face de Deus esteja carrancuda, mas não se desespere. Por trás de toda providência, sem compreendermos, há uma face sorridente do cuidado de Deus para as nossas vidas. Nós não iremos perecer, nós não iremos morrer, nós iremos perseverar. Eu dividi o texto que nós lemos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 5, em pelo menos 3 partes para a nossa melhor compreensão. A primeira parte é justamente o versículo 1, nós temos agora uma atitude do profeta. E nós vamos ver, meus irmãos, essa primeira parte, que é uma atitude que nós devemos ter todos os dias.
E eu não tenho dúvidas que Deus lhe trouxe aqui nessa noite para relembrar a você que nós precisamos tomar também essa mesma atitude do profeta Abacuque quando nós enfrentarmos as nossas lutas e as nossas tribulações. Segunda parte, do versículo 2 ao versículo 3, nós temos a resposta de Deus, a oração do profeta Abacuque. E o versículo 4, o versículo 5, por fim, nós temos a diferenciação que Deus faz entre o justo e o ímpio. Não se engane, nem todos aqueles que estão na igreja visível fazem parte da igreja invisível. Não se engane, existe um joio também no meio do trigo. Não se engane, meus irmãos, o ímpio também está no meio dos justos. E nós vamos ver nessa noite que Deus faz separação. Deus é um Deus que separa o seu rebanho do falso rebanho. Olhe comigo a atitude do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo de número 1. E eu vou convidar você a lermos todos juntos, a uma só voz, capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei Que atitude maravilhosa do profeta Abacuque. Que lição maravilhosa que o profeta Abacuque nos traz nessa noite. Quando nós não soubermos, irmãos, o que fazer, quando nós não soubermos a quem buscar, quando nós não soubermos a quem procurar, Abacuque nos ensina que nós devemos tomar a mesma decisão, a mesma atitude de orar, de esperar e de confiar em Deus. Você percebeu que Abacuque não procurou homens? Em meio à sua angústia, a angústia que estava em seu coração, Abacuque não bateu na porta dos homens. Abacuque não foi atrás dos governantes. Abacuque não foi abrir o seu coração, obviamente não tinha, mas uma contextualização dos nossos dias. Abacuque não abriu o seu coração nas redes sociais. Abacuque buscou a presença daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos, muito além daquilo que nós pensamos. Abacuque buscou a Deus. Em meio à crise que ele estava enfrentando, irmãos, em meio à destruição dos babilônicos que viria, Deus havia dito que era certo a vinda dos babilônicos. E mesmo em meio à preocupação do profeta, ele agiu, ele tomou uma providência, ele tomou uma decisão. E qual foi a decisão do profeta Abacuque? Por-me-ei na minha torre e vigia. Torre de vigia, nesse contexto aqui, era algo que se encontrava por cima dos muros da cidade fortificada, onde os atalaias subiam a sua torre de vigia para observar se por acaso viesse um exército inimigo. E antes que o exército adentrasse as portas da cidade, o atalaia que estava em sua torre de vigia anunciava à população para que a população pudesse se preparar. Você consegue compreender? Abacuque sobe a sua torre de vigia, não para ver o inimigo, não para ver o exército que poderia vir contra Judá. Abacuque sobe em sua torre de vigia para esperar a resposta de Deus à sua oração. Abacuque não confiou em homens, mas Abacuque esperou a resposta da pessoa certa. Eu não tenho dúvidas, Deus nos trouxe nessa noite, irmãos, para relembrarmos isso. Essa é a primeira atitude de Abacuque. Ele não foi lamentar-se. Abacuque não foi procurar o vizinho para abrir o seu coração. Abacuque não foi fazer biquinho. Olhe para mim, tadinho de mim, eu oro e Deus responde como eu não queria. Eu oro por esse povo, um povo tão ruim, um povo tão violento, tadinho de mim, coitadinho de mim, eu sou o único profeta. Não, Abacuque não se lastimou, Abacuque não conversou com os homens, Abacuque não abriu o seu coração para os homens. E aqui há uma lição maravilhosa para as nossas vidas, meus irmãos. Abacuque sai do ambiente conturbado e turbulento e busca um ambiente sossegado, onde ele pode ouvir nitidamente a voz do seu Deus. Talvez você ainda não compreendeu, deixe-me explicar melhor. Abacuque saiu do meio dos homens e subiu para estar sós
com Deus. Há momentos em nossas vidas, irmãos e irmãs, que é só você e Deus. Essa é a lição para as nossas vidas. Você entendeu agora? É a lição que Abacuque nos traz. Por-me-ei na minha torre de vigia. Abacuque subiu sozinho. Abacuque orou, intercedeu, esperou a resposta de Deus a seu problema, a sua queixa. Abacuque tirou os olhos dos problemas e colocou os seus olhos no seu Deus. Quantas vezes nós não ficamos angustiados, irmãos? Angustiadas. Quantas vezes nós não ficamos preocupados com tantas coisas que nos cercam e nós nos esquecemos de tirarmos a nossa vida de tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa intimidade com Deus. Qual é o ponto aqui, meus irmãos, nessa primeira divisão, nesse versículo primeiro? O ponto é que nós devemos ter momentos a sós com o nosso Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo teve momentos a sós com Deus. Antes dele escolher os 12 apóstolos, a Bíblia diz que ele passou uma noite inteira em oração. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou a oração conhecida como a oração do Pai Nosso. Mas antes de ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou o seguinte: quando forem orares, entra no teu quarto, torre de vigia. Fecha sobre si a sua porta e ora em secreto ao teu Pai, e o teu Pai que tudo vê em secreto te recompensará. O chamado de Deus para as nossas vidas é subirmos a nossa torre de vigia, é ter a nossa intimidade com o nosso Deus, é retirar do nosso lado, da nossa volta, tudo aquilo que possa nos atrapalhar de ouvirmos a voz de Deus. Dr. Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele diz o seguinte: o princípio ensinado por Abacuque é que nós devemos nos desligar do problema e descansar em Deus. O que nós precisamos aprender, preste atenção, é falarmos menos e ouvir mais. É nos preocuparmos menos e descansar mais. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Abacuque subiu em sua torre de vigia e ficou esperando, e ficou aguardando. Nós também, meus irmãos, precisamos ter a nossa torre de vigia. Aliás, responda a você nessa noite: como está a sua torre de vigia? O seu lugar de oração, o seu lugar de intimidade com Deus, o seu jardim secreto, onde você rasga o seu coração diante do seu Deus, onde você deixa as lágrimas cair sobre os seus olhos, sobre o seu rosto, e onde você tem intimidade com Deus. Como está a sua vida de oração? O seu lugar de intimidade, a sua torre de vigia. É isso que nós precisamos relembrar diariamente, irmãos. Nós temos sim uma torre de vigia. Eu não sei qual é a sua, talvez o seu quarto, talvez o carro, quando você vai de casa para o trabalho, seja um momento a sós com Deus, onde você não perde a concentração, onde você ora ao Senhor. Talvez enquanto você está nos afazeres domésticos, sozinha em casa. Eu não sei aonde é geograficamente a sua torre de oração, mas eu sei que você tem. Um local onde nós podemos, irmãos e irmãs, ter intimidade com o nosso Deus. Onde nada e ninguém vai tirar a nossa atenção. Você consegue compreender isso nessa noite? Você consegue compreender isso nessa noite? Olhando alguns exemplos bíblicos, meus irmãos, nós percebemos, presta atenção, que a torre de vigia de Daniel era o seu quarto. Lembra? Daniel orava ao Senhor 3 vezes por dia, ou durante o dia. Nós olhamos o exemplo de Paulo, onde muitas das vezes a torre de vigia de Paulo era a cela. Enquanto Paulo estava preso, Paulo tinha um momento com Deus, de oração, de escrever cartas
Cartas essas que nós temos em nossas mãos, onde, meus irmãos e irmãs, nós temos negligenciado quanto à vida de oração. Abacuque nos traz essa lição. Nós precisamos voltar ao nosso lugar de oração. Nós precisamos retornar. E é uma palavra, meus irmãos, de exortação a todos nós que estamos aqui e aqueles que estão nos acompanhando por meio da transmissão desse culto. Nós precisamos retornar ao nosso lugar de oração. Nós precisamos retornar à nossa torre de vigia. Nós estamos preocupados com muitas coisas e temos negligenciado o lugar de oração. Nós passamos horas e horas a fio, conversando, dialogando, visualizando, e muitas vezes até se intrometendo na vida alheia, e temos negligenciado a nossa própria vida com Deus. Abacuque, meus irmãos e irmãs, é um homem de joelho no chão, mas os olhos nos céus. Por meio da minha torre de vigia e esperarei. O que nós precisamos compreender é que Deus não permanece em silêncio. Preste atenção. Diante de um homem e de uma mulher que ora. Deus não permanece por muito tempo em silêncio diante de uma mulher e de um homem que ora. A pergunta é: nós temos orado? Essa é a atitude do profeta Abacuque. E essa deve ser a nossa atitude nessa noite, meus irmãos. Ao sairmos daqui, desse ajuntamento e retornarmos para os nossos lares, devemos retornar sim para a nossa casa, mas em primeira instância, em primeiro lugar, devemos retornar ao nosso lugar de oração. Não possamos, meus irmãos, nessa noite, reclinar a nossa cabeça sobre um travesseiro, sem antes voltarmos ao nosso lugar de oração, de comunhão, de consagração. Nós estamos ouvindo muitas vozes nos nossos dias, mas uma voz deve ser principal em nosso coração: a voz de Deus. Muitos pitacos, muitas opiniões, muitos disse-me disse, achismo, eu acho isso, eu penso aquilo, é melhor fazer assim. Meus irmãos, nós precisamos retornar a ouvir a voz principal, a voz de Deus. Abacuque subiu à sua torre de oração, colocou-se sobre a fortaleza e vigiou para ver o que Deus iria responder. E eu pergunto a você nessa noite: você também tem tomado essa mesma atitude? Nós não sabemos, às vezes nós lemos a Bíblia e passamos de um versículo para outro como se tudo ocorresse no estralar de dedos, não é? Nós já sabemos o período, ou quanto tempo Abacuque esperou na torre de vigia. Mas de uma coisa nós sabemos, mais uma vez, Deus respondeu a sua oração. Olhe comigo o versículo 2 e o versículo de número 3. O Senhor me respondeu. Aí eu pergunto a você: aonde Deus respondeu ao profeta? Versículo 1, na sua torre. Primeira lição: nós devemos voltar à nossa torre de vigia. Segunda lição: não sai da sua torre de vigia sem Deus responder. Se Deus não disse nada, não tome nenhuma decisão. Você tem entregado alguma coisa a Deus? Você tem tomado ou está prestes a tomar alguma decisão? Se Deus não lhe respondeu, não decida. Nem sim, nem não. Espere até Deus responder. Ao que nós percebemos no versículo 2 é que Abacuque só desceu da torre de vigia depois que Deus respondeu. Deus me respondeu e disse. Agora vem a resposta de Deus à queixa do profeta Abacuque. Escreve a visão. É interessante porque alguns comentaristas chegam a dizer que Abacuque é o primeiro
a realizar um outdoor. É o primeiro publicitário de Deus. É Abacuque. Sabe por quê? Olha o versículo 2. Escreve a visão, grava em tábuas, para que a possa ler até quem passa, até quem vai para a rua, Abacuque. Quando passar na rua, vai ver lá o outdoor. Deus me respondeu. Para que ninguém esqueça que o nosso Deus responde às nossas orações. Ninguém conhece a Deus se Ele mesmo não se der a revelar. O profeta Abacuque não trouxe essa visão, não gerou a visão dele mesmo, mas do próprio Deus. E essa visão deveria ser registrada de maneira permanente para as próximas gerações, a tal ponto de que se acontecesse alguém passar correndo despercebido, ao olhar aquela imagem, pudesse contemplar que o Deus de Israel não mudou, é o mesmo que ouve e atende a oração do seu povo. E hoje nós temos em nossas mãos, não é? Gravadas em papéis, essas palavras tão maravilhosas e tão valorizadas. E a resposta é esta, versículo 3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. O que Abacuque havia ouvido de Deus em relação à profecia, em relação à promessa dos babilônicos, iria se cumprir. E nós já vimos, né? 20 anos depois, os babilônicos vieram e deram com ímpeto contra Judá e destruíram e levaram cativo aquele povo. Mas o que Deus deixa claro aqui é que a visão ainda está para se cumprir, ou seja, o cumprimento dessa visão não seria nos dias de Abacuque. E esse é o motivo de Deus fazer com que Abacuque escrevesse essa visão, escrevesse essa resposta, para que as futuras gerações tivessem ciência do que estava acontecendo. E que iria acontecer em breve, certamente virá e não tardará. Todas as promessas, irmãos, todas as promessas que Deus fez, todas as promessas que Deus faz, todas as promessas sobre a sua vida, ou já se cumpriram, ou estão se cumprindo, ou vão se cumprir, porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como Deus prometeu, Ele fez, Ele cumpriu. E aqui está, irmãos, o contexto exato dos babilônicos. Deus não se atrasa, Deus não se adianta, Deus não se esquece. Ele sabe o que faz. Ele faz no tempo certo. Não queira dar uma ajudinha a Deus. Não queira dar uma forcinha a Deus. Não queira dar uma mãozinha a Deus. Deus não precisa de nós, fomos falar aqui hoje à noite. Ele sabe o que faz. Ele sabe no tempo que Ele faz. E Ele sabe como fazer. Aguarde. Dentro de um pouco tempo, vai se cumprir Abacuque. O que nós temos aqui relacionados à segunda vida de Cristo também. E nós temos batido nessa tecla, meus irmãos. Assim como Deus em Cristo prometeu que iria trazer os babilônicos contra o seu próprio povo para disciplinar, Deus em Cristo também prometeu que Ele viria uma segunda vez. E usando esse mesmo texto, Hebreus capítulo 10, versículo 37, o autor aos Hebreus nos diz: porque ainda dentro de um pouco Ele virá e não tardará. O que nós temos aqui, uma aplicação para os nossos dias, é que assim como os babilônicos vieram em cumprimento da promessa do Senhor, Cristo também voltará para buscar a sua igreja. Logo nós devemos estar vigilantes. Logo nós devemos estar preparados para esse grande dia, para nos encontrar com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Abacuque, escreve isso, porque certamente virá e não tardará, mas se demorar um pouco, espera, porque vem. E é nessa perspectiva que nós aguardamos o nosso Rei. Aquele que fez a promessa é fiel
para cumprir. Eu não sei qual foi a promessa que ele fez a você, meu irmão. A você, minha irmã. Mas espere. Não saia da sua torre de vigia. Ele vai responder. E ao final de tudo, ele fará uma diferenciação. Escreve Abacuque porque vai se cumprir. Talvez Abacuque ainda tivesse uma chama em seu coração, ainda que pequena. Uma esperança, ainda que pequena, que Deus pudesse não trazer a disciplina, mas novamente trazer um avivamento sobre o seu povo. Como nós vimos em sermão anterior. Talvez Abacuque ainda tivesse o seu coração na expectativa de que Deus pudesse mudar a sua sentença, mas ele não muda. Ao invés de trazer avivamento, Deus iria trazer disciplina. A visão vai se cumprir, Abacuque, querendo você ou não. Terceiro lugar, irmãos. É nessa perspectiva que Deus faz a diferenciação entre os salvos e os perdidos. Lembra? Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Mas nem todos estão salvos. Foram salvos, nem serão salvos. Em teologia nós dizemos que nós já fomos salvos. Afirmamos que estamos sendo salvos e afirmamos que seremos salvos. Nós já fomos salvos quando? Antes da fundação do mundo. Nós estamos sendo salvos quando? Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses e afirma que nós devemos exercitar a nossa salvação. Mas nós seremos salvos quando? No retorno de Cristo, quando todos estiverem diante do trono de Deus para serem julgados por suas obras, nós seremos libertos, nós seremos livres do juízo final. Por quê? Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos. Mas Abacuque faz a diferenciação. O próprio Deus faz a diferenciação. Olhe comigo, versículo 4 e o versículo 5. Eis o... Deus faz a diferenciação. Aqui nós temos um contraste entre o ímpio e o justo. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, o ímpio, ele é identificado por Deus como soberbo. Eis o soberbo, simbolizando aqui a figura de Nabucodonosor. É também simbolizar na situação dos próprios ímpios. Os ímpios são soberbos, arrogantes e prepotentes. O ímpio se apega a coisas materiais. O ímpio quer resolver tudo do jeitinho brasileiro. Você conhece? O ímpio quer resolver as coisas escondidos, por debaixo dos panos. O ímpio pensa que é o dono do mundo. O ímpio pensa que nunca vai estar diante do tribunal de Deus para ser julgado. O ímpio pensa que pode resolver as coisas com seus bens materiais. São motivados por coisas erradas e a sua alma não é reta nele. Eis o ímpio. Olha a diferenciação que Deus faz. O ímpio é soberbo, a sua alma não é reta nele. Eis o ímpio. Mas não somente isso. No versículo de número 5 ele diz o seguinte: assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Eis o ímpio, sempre quer mais. Você conhece gente assim, que tem, mas quer mais. Quanto mais tem, mais quer. E quanto ele mais quer, ele passa por cima de quem estiver na sua frente. O ímpio não respeita os outros. Pedro, escrevendo a sua carta, primeira carta, no capítulo 5, no versículo 5, vai dizer que Deus resiste aos soberbos. O soberbo, assim como o ímpio,
São todos aqueles que não glorificam a Deus, mas acham que conquistaram as coisas pelo seu próprio mérito. É aquele que diz: eu pago, quanto é? Eu tenho, eu sou, eu posso. Eu passo por cima de quem estiver na minha frente. Esses são os gananciosos. Nunca têm, mas sempre querem mais. O ímpio é sempre ingrato. Porque o ímpio pensa que o que ele tem é por conta do seu suor. Você conhece pessoas assim? Eu tenho minha casa porque eu suei, eu batalhei. Tolo. Se Deus tirasse o seu fôlego de vida, a casa ia ficar para quem? São tolos. E Deus compara o tolo, o ímpio, com a morte, que nunca se sacia. Você nunca vai ouvir a morte dizer: já chega, tem gente mais aqui. Né? Todo dia morre gente, né? Todo dia morre. A morte nunca fica saciada. Assim é o desejo do ímpio. Sempre quer mais. Mais e mais. Mas ele não quer mais para a sua família somente. Ele quer mais para esnobar. Ele quer mais para mostrar aos outros. Ele confia em suas posses, assim como os babilônicos que confiavam em suas riquezas, que ajuntam bens e prestígios, fama diante dos homens, mas que também ajunta juízo e desprezo da parte de Deus. Deus chama esse ímpio como tolo. Cristo nos diz: o que adianta ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? Eis o ímpio, quer ganhar o mundo inteiro, mas não se preocupa com a sua alma. Eis o ímpio, só se preocupa no aqui e agora, mas não pensa no céu. E não se engane, nós podemos estar reunidos aqui nessa noite, e no nosso meio pessoas ímpias, com esse mesmo pensamento, são arrogantes, soberbos, e como a morte nunca ficam saciados. São pessoas que menosprezam os outros. São pessoas que humilham os outros. São ímpios, não nasceram de novo. Essa é a primeira diferenciação que Deus faz. E o Salmo 1 nos diz que o ímpio não prevalecerá na reunião, na assembleia dos santos. Nós podemos estar aqui nessa noite, mas naquele grande dia, nós seremos, se formos ímpios, com esse sentimento, se não formos alcançados pela graça de Cristo Jesus, nós seremos abandonados por Ele. A esse tipo de pessoa, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Eis o ímpio. Isso é algo muito sério, irmãos, para nós pensarmos nessa noite, para nós refletirmos nessa noite. Onde a nossa geração diz: Deus é um Deus de amor, Deus ama todos. Nós não podemos esquecer que o mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que julga. Mas Senhor, eu estava na tua casa, eu estava no culto de Santa Ceia, eu ouvi a série de pregação em Abacuque, mas Senhor, em teu nome eu profetizei, mas em teu nome eu cantei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu me vesti tão bonitinho como crente, eu tinha até a Bíblia de crente, Senhor. Em teu nome até expulsei demônios, fiz milagres. E ouvirão abertamente: apartai-vos de mim, malditos. Talvez, irmãos, a nossa geração não compreendeu ainda sobre o significado do julgamento. E quão terrível será aquele grande dia.
O dia em que Cristo vai separar de um lado as ovelhas, de outros bodes, e os bodes são comparados aqui como soberbo. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. E o soberbo estava no povo de Deus. Não se engane, Deus não estava falando aqui somente com os babilônicos, mas com aqueles que estavam entre o povo de Deus, que eram soberbos, e que nós já vimos em exposições anteriores, estavam comprando os juízes e as sentenças, humilhando os pobres, os desvalidos. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Ao que de um lado Deus faz a separação entre o justo. Finalzinho do versículo 4. Mas o justo viverá por sua fé. Percebe a contradição entre o ímpio e o justo? O ímpio é soberbo porque vive pelo que tem. O seu coração está em coisas. Ele ama coisas. Mas o justo, ele não se apega a coisas, porque ele vive pela fé. O justo é aquele que se arrepende dos seus pecados, meus irmãos. Enquanto o orgulhoso, o soberbo, o ímpio, acha que pode comprar perdão de pecados, o justo tem a certeza que o sangue de Cristo é poderoso para perdoar os nossos pecados. Ele se humilha. O justo se apega à palavra de Deus. O justo se apega às promessas feitas por Deus. O justo teme ao Senhor. O justo entende aquilo que Provérbios escreve, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E ele teme ao Senhor. Ele foi alguém justificado pelo sangue de Cristo Jesus. Ao contrário da santificação, uma vez que a santificação é um processo, a justificação é um ato definitivo. É uma obra realizada por Cristo Jesus, que foi realizada na cruz do Calvário, onde simbolicamente nós estamos aqui nessa noite também para apresentar diante dos irmãos a única maneira em que nós podemos ser justos diante de Deus. Não por mérito nosso, não por obra nossa, mas pelo sangue de outro. Nós só podemos ser justos diante de Deus porque na cruz Cristo sofreu o nosso pecado. Porque na cruz Cristo bebeu o cálice da ira de Deus. Porque na cruz Cristo pagou a nossa dívida perante Deus. Porque na cruz Cristo nos reconciliou com o Pai por meio do seu precioso sangue. É por isso que o justo vive pela fé. Porque se ele partir hoje, ele estará com Cristo, o que é infinitamente melhor. Ele não mata, ele não rouba por conta dessas coisas daqui da terra. Ele se preocupa com o céu. É por isso que Deus faz a diferenciação entre o ímpio, que é orgulhoso, e o justo, que vive pela fé. Que vive na dependência de Deus, da graça soberana do nosso Deus. Sabe por que você está aqui, meu irmão? Graça, misericórdia, bondade. Não é porque você é forte, não é porque você tem saúde, não é porque você é popular, não é porque você é bem visto na sociedade, é graça. Isso deveria nos fazer andar de joelhos, em gratidão a Deus. Percebe a contradição entre o ímpio e o justo? O ímpio é orgulhoso, se apega a coisas. O justo é grato. Enquanto que o ímpio se preocupa com a conta bancária, todo dia está lá preocupado. O justo descansa na providência de Deus. Deixa-me perguntar a você que está aqui nessa noite, sinceramente. Deus já deixou faltar o pão na sua mesa? Talvez não era o que você queria. Ou o que você desejava. Mas o pão estava lá.
estamos aqui, irmãos, respirando. Olha que coisa bela. Nenhum de nós estamos aqui com balão de oxigênio ao lado. Nos alimentamos hoje. Alguns ainda vão se alimentar, ainda hoje também. Você tem um teto. Você tem um local para você reunir com seus irmãos e adorar a Cristo. E eu vou lhe dizer mais. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. E não há nada e não há ninguém. Não há demônio no inferno. Não há anjo no céu. Não há homem na terra que possa apagar o seu e o meu nome daquele livro. Quer mais motivo para você ser grato? Para vivermos pela fé? Vamos ministrar a ceia nessa noite, simbolicamente, o sacrifício de Cristo Jesus. Por você, meu irmão. É por isso que Paulo extrapola. E esse versículo é um dos versículos mais utilizados no Novo Testamento. Paulo escreve, repetindo esse versículo, justo viverá por sua fé, em Romanos capítulo 1, versículo 17, em Gálatas capítulo 3, versículo 11, e em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Esse foi um dos textos pontapé inicial da Reforma Protestante no século XVI. Martinho Lutero pegou essa afirmação e disse e afirmou o seguinte: essa expressão, o justo viverá por sua fé, foi para mim verdadeiramente como a porta do paraíso. E é sobre essa afirmação, que o justo viverá por sua fé, que a igreja permanece de pé. Não é pela palavra de um homem, não é pela figura de um homem, mas é por essa palavra. A igreja está de pé, porque ela vive por sua fé. As portas da quarta igreja estão abertas, irmãos, por fé. Você sabia disso? É fé. Nós passamos dias difíceis, passamos. O ímpio também passa. Mas veja a diferença. O ímpio passa seus dias difíceis na mesa de um bar. Entre aspas, gigantes aspas, aproveitando o que o mundo pode lhe ofertar. Mas o justo, o crente, passa por luta também. Mas não vai para a porta de um bar. Vai para o quarto orar. Sobe a sua torre de vigia. Dobra os seus joelhos, coloca a sua boca no pó e intercede ao seu Deus. Isso é viver por fé. Enquanto o ímpio se apega aos seus próprios méritos, o justo se apega aos méritos de Cristo Jesus. Essa é a resposta de Abacuque. Não é confortadora? Agora parece que Abacuque entende o que Deus vai fazer. Agora parece que cai a ficha de Abacuque. Agora é como se Abacuque se alegrasse. Agora Abacuque desce da sua torre de vigia. Mas ainda não. Espera um pouquinho. Isso é só o começo da resposta de Deus a Abacuque. Próximo domingo, nós iremos ver a continuação da resposta. Versículo de número 5 ao versículo de número 20. Não desça ainda não. Permaneça com Abacuque na sua torre de vigia. Próximo domingo tem mais. Mas deixe-me concluir nessa noite com algumas aplicações para as nossas vidas. Responda a você, minha irmã. Meu irmão. Você tem se colocado na sua torre de vigia? Como está o seu lugar de oração? Como está a sua intimidade com seu Deus? Muitas das vezes estamos preocupados demais. E acabamos perdendo oportunidades ímpares de orar. Você sabia disso? Às vezes nós estamos tão preocupados que só falamos. Sabe aquele tipo de pessoa que só fala? Ele parece que não tem controle. O negócio dele é só falar. Preciso falar. Às vezes nós precisamos ouvir. Às vezes nós precisamos nos aquietarmos. Acalmar o nosso coração. Na última semana eu trouxe uma meditação no culto, dirigido pela SAF, na quarta-feira à tarde.
E eu falei sobre esse ponto. Elias estava numa caverna. Passou o terremoto, passou o furacão, passou o vendaval, passou o fogo, mas a Bíblia diz que Deus não estava. A Bíblia diz que passou um cicílio suave. Sabe o que é um cicílio suave? Uma brisa. E a Bíblia diz que Deus estava naquele cicílio. Às vezes nós estamos esperando um terremoto. Às vezes nós estamos esperando e orando para que Deus faça algo grande. Mas calma, Deus está fazendo aos poucos. Volte à sua torre de oração. Volte à sua torre de vigia. Deus coloca muitas das vezes pessoas diante de nós, não é para nos ouvir, é para que nós possamos ouvi-los. Seja nessa noite, meu irmão, minha irmã, um canal de Deus para outras pessoas. Falava hoje pela manhã em Fagundes. A boca fala do que está cheio. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós vamos falar o quê, irmãos? Deus. Pessoas atribuladas vão chegar diante de nós. E qual é a palavra que nós vamos ter? Deus. O meu Deus pode. Calma, mulher. O meu Deus pode. Essa é a palavra que nós devemos ter. Calma, meu irmão. As coisas podem sair do seu controle, mas tenha calma. Deus, o meu Deus está no controle, porque eu tenho intimidade com o meu Deus. Calma, espera um pouco. Deixa eu subir a minha torre de vigia. Eu vou orar por você. Essa é a primeira aplicação, irmãos. Você tem se colocado na sua torre de vigia. Segunda aplicação para as nossas vidas. Diante do que nós ouvimos hoje, agora à noite. Descanse o seu coração. Deus ainda ouve as nossas orações. Pastor, não estou vendo mudança. Descanse o seu coração. Você está na sua torre de vigia, amém? Continue lá. Não saia de lá. Não deixe de orar. Não desista de clamar. Você pode estar passando por um vendaval, mas não saia da sua torre de vigia. Por quê? Porque Deus não se atrasa. Deus não se esquece. Ele chega na hora certa. Aí deixe-me falar mais uma vez, ratificar o que eu já falei na pregação. Presta atenção. Se Deus não lhe respondeu, não fale. Não faça. Não vá. Não tome nenhuma decisão precipitada. Espere Deus falar. Você está na sua torre de vigia. Espere Deus responder. Se Ele não respondeu, não desça. Permaneça lá. Não tome nenhuma decisão, meu irmão, minha irmã. Não fale nada. Não faça nada. Fique quieto. Fique quietinho lá. Deixe Deus responder. Mas a terceira e última aplicação para as nossas vidas, eu já convido os irmãos do louvor. Terceira e última aplicação. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. E a você que está aqui, que foi comprado pelo sangue precioso de Cristo Jesus. A aplicação é para você essa: viva como alguém que foi justificado pela fé. Cuidado com suas palavras. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado com as suas redes sociais. Cuidado com as suas práticas. Cuidado com a sua vida. A Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Você pode bater no peito e dizer: eu fui justificado. Mas diga-me quem és, que eu te direi se você foi justificado. Viva como alguém que foi justificado pela fé. Como assim, pastor? Vou lhe dar um exemplo para encerrar nessa noite. Seja mais grato. Sejamos mais gratos.
não saia daqui nessa noite sem dizer: Senhor, muito obrigado. Seja mais grato por sua família. Você tem uma família. Para seus filhos. Falava hoje pela manhã em Fagundes. Quantas mães que nesse instante não estão diante de um leito de hospital com um filho internado? Não é? E a gente só lembra de pedir, de orar, de mesmo agradecer quando o filho sai de uma UTI, de um hospital. Agradeça a Deus porque ele tem saúde mesmo. As avós que estão aqui. Agradeça a Deus por sua neta, seu neto, seus filhos, o cônjuge dos seus filhos, porque eles formaram uma família. Agradeça a Deus, irmãos, por esse momento aqui. Agradeça a Deus pela pessoa que está do seu lado. Agradeça a Deus por essa igreja. Agradeça a Deus por esse Deus. Sejamos mais gratos, irmãos. Por quê? Porque você não conquistou a salvação pelos seus méritos. É graça. É por isso que estamos aqui. Porque nós vivemos por fé. Parece loucura, né? O negócio é esse, pastor, de viver pela fé. Aí o desemprego aumentando. A gasolina aumentando, e aí, mais em promoção, e aumenta em promoção, não consigo entender. Promoção, a gasolina está mais cara do que ontem, promoção. Tudo aumenta, pastor. Isso é viver por fé. Não é dependendo de governo. É dependendo de Deus. Um Deus que provê as nossas necessidades para a sua glória. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que possamos iniciar a semana dessa maneira, confiando na provisão do nosso Deus. Porque vivemos por fé. Amém? Vou convidar você a abrir a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou convidar aqui à frente o presbítero Amauri, o presbítero Cícero, o presbítero Valber e o presbítero Carlos, para nos auxiliar aqui na mesa do Senhor. 1 Coríntios, meus irmãos, capítulo de número 11. Que Deus possa ter falado ao seu coração nessa noite. E que você também possa participar desse banquete pela fé. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Versículo 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 28, nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Nós devemos fazer a nossa parte. Soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Qual é a nossa parte nesse instante? Examinar a nós mesmos. E pela fé, comer do pão e beber do vinho. Esse é o momento que nós temos para orar. Talvez seja o momento de você subir novamente a sua torre de vigia. Pedir perdão. Deus, me perdoe, estou de volta. Você clamar ao Senhor com alegria. E comer do pão e beber do vinho. Nós vamos ter esse momento de oração silenciosa por um momento. Você faz a sua oração particular. Depois eu vou pedir ao presbítero Amauri para fazer uma oração audível, uma oração de gratidão ao Senhor pelos elementos e também porque participamos por fé. Tudo é graça do nosso Deus. Que nós possamos orar e depois o presbítero Amauri estará fazendo a oração ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, te render graças
por esse momento, ó Deus, tão significativo, tão importante da vida do teu povo, ó Deus. Momento em que o Senhor nos chama para participar da ceia do Senhor, ó Deus. Nós já queremos te louvar pelo pão e pelo vinho, ó Deus, que simbolizam o teu corpo, teu sangue, que foi entregue e derramado naquela cruz em nosso favor, ó Deus. Isso tem um significado muito profundo pelas nossas vidas. Nós participamos desse momento pela fé, ó Deus. Cremos perfeitamente, ó Deus, que aquilo que o Senhor realizou naquela cruz é suficiente para pagar todas as nossas iniquidades, para perdoar os nossos pecados, ó Deus. E como bem simboliza essa mesa, por causa desse sangue, por causa do sacrifício que Cristo ofereceu, nós temos o privilégio de estarmos em comunhão contigo, em celebrarmos a vitória do nosso Redentor. Ó Deus, participar do momento que nos traz a convicção no nosso coração de que um dia nós estaremos participando com todos os demais salvos e eleitos em Cristo Jesus, daquele grande banquete espiritual, onde o nosso Redentor estará, ó Deus, presente no nosso meio. E aí sim, ó Deus, nós poderemos adorá-lo, nós poderemos glorificá-lo de uma vez para sempre. Por enquanto, ó Deus, nos abençoa através desse momento. Como foi bem dito aqui, é um meio de graça, é um meio pelo qual o Senhor abençoa o seu povo, é um meio pelo qual o Senhor fortalece a nossa fé, é um meio pelo qual o Senhor desperta-nos para vivermos pela fé, aguardando a vinda do nosso Redentor. Em nome de Jesus, essa é a oração que nós fazemos e desde já te agradecemos. Amém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do vinho. Essa é a orientação de Paulo, irmãos, à igreja de Corinto, que não era uma igreja perfeita, assim como nós também não somos, mas é uma orientação que Paulo traz a todo aquele que vive por fé, todo aquele que nasceu de novo, aquele que foi comprado pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Essa mesa é a mesa de Cristo. E todos aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue de Cristo são convidados a participar desse banquete espiritual nessa noite. A você que nos dá o privilégio de nos visitar, e você que faz parte de uma igreja, uma comunidade genuinamente evangélica, que preza pela palavra de Deus, pela pregação pura do Evangelho, que preza pelos sacramentos e também pela disciplina, você é nosso convidado para participar desse banquete. Uma vez que você está em comunhão com Deus e com a liderança da sua igreja local, você é nosso convidado ou nossa convidada para participar desse banquete. Se porventura há alguém em nosso meio que nos visita nessa noite, mas ainda não fez a sua pública profissão de fé, ainda não passou pelo batismo, ou não faz parte de uma igreja genuinamente evangélica, você é nosso convidado para iniciar os estudos, classe de catecúmenos, no domingo pela manhã, e assim você estará também participando desse banquete. Os presbíteros estarão passando entre os irmãos, com o primeiro elemento, o pão, lembrando que o pão continua sendo pão. O vinho continua sendo vinho. Isso aqui é um meio de graça, simbolismo daquilo que foi feito na cruz do Calvário por nós. Então que nós possamos comer do pão e beber do vinho com alegria nesse instante. Os presbíteros estarão passando entre os irmãos e os irmãos da música estarão entoando um cântico ao Senhor. Os irmãos pegam e aguardam, certo? Pega o pão e espera um pouquinho. Dignas de glória, de louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória, de louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos.
ó Senhor, porque com Jesus maravilhas fazes tu. Não há outra além de ti, não há outra igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outra além de ti, não há outra igual a ti, digna de glória, de louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digna de glória, de louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outra além de ti, não há outra igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outra além de ti, não há outra igual a ti, Senhor. Não há outra igual a ti, Senhor. Algum irmão ou irmã deixou de pegar o primeiro elemento. A palavra do Senhor nos diz que na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós possamos participar todos juntos do primeiro elemento. Da mesma maneira, irmãos e irmãs, que nós participamos do primeiro elemento, convido também aos irmãos a participarmos do segundo elemento, com a mesma alegria, a mesma gratidão em nosso coração, e que ao você pegar o cálice, que você possa pegar não como se fosse qualquer outra coisa, mas que você possa pegar esse cálice com gratidão em seu coração. Sabe aquela palavra? Muito obrigado. Esse é o momento. Quando você receber das mãos dos oficiais, que você possa, aí no seu íntimo, seu coração, agradecer ao Senhor por esse privilégio. Ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas Ele escolheu você. Participemos todos juntos, da mesma maneira, vamos aguardar uns pelos outros, enquanto os presbíteros estarão distribuindo o vinho nessa noite.
Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda minha força levou. Mas bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda minha força levou. Mas eu só, igreja, confessei-te, confessei-te. Um irmão ou irmã deixou de pegar o segundo elemento. Vou convidar os irmãos a se colocar de pé, todos juntos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Como ato de comunhão, convidar você a trocar o cálice com a pessoa que está do seu lado, e logo depois nós podemos participar todos juntos. Amém. Feche seus olhos. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, se você puder. Pode deixar o cálice no banco. Pode fechar os corredores. Nós vamos encerrar esse culto louvando ao Senhor, um cântico. Depois convidar o presbítero Carlos para fazer uma oração. E eu estarei impetrando a bênção apostólica. Que nós possamos iniciar a semana assim, unidos. Estamos aqui por graça, pela fé em Cristo Jesus. Vamos louvar o Senhor. Depois o presbítero Carlos estará orando e estarei impetrando a bênção apostólica.
sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar e nos via redimidos com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Só a igreja e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Feche seus olhos. Pai amado, Pai supremo. Bem-aventurado, ó Deus, é todo aquele ao qual o Senhor conduziu a sua casa, a casa de oração, para que na noite de hoje participamos, ó Pai, de um tão grande banquete maravilhoso, ó Pai, relembrando tudo aquilo que o teu santo Filho amado, Senhor Jesus Cristo, fez na cruz do Calvário. Por meio dele é que estamos aqui na noite de hoje. Ó Senhor Deus, que o que nós aprendemos hoje da tua parte, pelo teu servo que ministrou aos nossos corações a tua santa e maravilhosa palavra, que ao voltarmos para os nossos lares,
possamos estar sempre na nossa torre de vigília, ó Deus. Nos perdoa, ó Pai, se tivemos por algum motivo negligenciados o hábito santíssimo de estarmos orando a Ti, ó Deus, no nosso quarto, na nossa casa, te agradecendo porque o Senhor tem nos livrado de todo o mal. E tem nos livrado até daqueles que não nós temos visto. E o Senhor tem nos livrado a nós e a nossa família. Continua, ó Deus, abençoando a quarta igreja presbiteriana. Continua abençoando, ó Deus, o anjo ao qual o Senhor colocou para estar conduzindo este rebanho. Te agradecemos, ó Deus, pelo amado conselho que está à frente também desta igreja, pela junta diaconal e as sociedades aqui, ó Deus. Continua abençoando todas as igrejas que fazem parte deste rebanho em nome de Jesus. E que o Senhor continue falando aos nossos corações. E te agradecemos por participarmos de tão maravilhoso culto como este desta noite. Continua sempre falando aos nossos corações. Assim nós te rogamos, Senhor, e desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Levante suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo repousem, meu Deus, sobre a tua igreja que aqui se reúne nessa noite, bem como se encontra espalhada por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Vou convidar os diáconos para recolher os cálices. Tem alguns avisos. Amém. Você que nos acompanhou, que Deus abençoe. Faça a nossa visita. Estaremos alegres em recebê-los. Mas, irmãos, há alguém nos visitando nessa noite. Eu gostaria que ficasse de pé mais uma vez. Só aqueles que estão nos visitando rapidamente. Nós temos uma saudação para trazê-los, os visitantes. Tem alguns rostinhos novos aqui. Gostaria que ficasse de pé. É um jovem lá atrás.